Apêndice, estereoepilepsia. Na estereoepilepsia, observam-se ataques de convulsões generalizadas, como na epilepsia. Como precursores, surgem sensação de sufocação, dificuldade de deglutir, dor de cabeça e dor no estômago, vertigem e algumas sensações peculiares de estiramento nos membros. Aqui Freud está relatando como acontece um ataque de estereoepilepsia. Na estereoepilepsia, diz Freud, observam-se ataques de convulsões generalizadas, como na epilepsia. Como precursores surgem. Como são, né? O que acontece em um ataque de estereoepilepsia? Sensação de sufocação, dificuldade de deglutir, dor de cabeça e dor no estômago, vertigem e algumas sensações peculiares de estiramento nos membros. Os pacientes caem, emitindo forte grito, e são acometidos de convulsões. Sua boca espuma e suas feições ficam deformadas. As convulsões, no início, são de natureza tônica, mas depois são crônicas. No entanto, em geral, o ataque não se instala subitamente, como sucede na epilepsia. Por um curto espaço de tempo, os pacientes procuram lutar contra as convulsões, precaver-se de lesões graves por ocasião de quedas e evitar situações perigosas. Um epilético pode cair dentro do fogo, mas isto não acontece com os histéricos. Enquanto aquele se mostra pálido no começo do ataque e depois se torna cianótico, a face de um histérico mantém aproximadamente sua cor normal. Na histeria, as raras lesões da língua decorrentes de mordidura. Nos ataques estereoepiléticos, ocorre muitas vezes um episódio completo. E isto geralmente não ocorre na epilepsia. Durante os ataques, a consciência não desaparece completamente, a não ser nos casos mais graves. Depois do ataque, o histérico em geral se recupera imediatamente. Não subsistem a tendência ao sono e à fraqueza, que são observadas nos epiléticos. Por outro lado, não são raras depois as visões de ratos, camundongos e cobras, bem como alucinações auditivas. Além desses ataques, nesses pacientes são encontrados todos os sintomas da histeria.
Artigos sobre hipnotismo e sugestão. Produção do editor inglês. Ao retornar de Paris a Viena, em 1886, Freud dedicou por alguns anos grande parte de sua atenção ao estudo do hipnotismo e da sugestão. Naturalmente, embora o assunto pareça em muitos pontos, por exemplo, nos estudos sobre a histeria e no necrológio de Charcot, os trabalhos escritos nesse período e diretamente referentes aos dois temas pareciam ou não existir ou estar fora do alcance, exceto o prefácio à tradução de la Suggestion, de 1888 a 1889, de Berlin, e o artigo sobre um caso de cura pelo hipnotismo, de 1892 a 1893. Como se verifica, podemos agora, entre esses dois, inserir 3 outros trabalhos bastante extensos. Em primeiro lugar, conseguimos desenvolver à luz a resenha do livro de Forel sobre hipnotismo, o qual parece nunca foi reeditada. Os outros 2, à sua maneira, são trabalhos recém-chegados. Ambos só vieram à luz em 1963. Destes, o primeiro é realmente um velho conhecido. O artigo que tem por título Tratamento Psíquico ou Tratamento Mental, de 1890 em diante, que se encontra na edição Standard brasileira, volume 7, Imago Editora, de 1972. Esse artigo não foi incluído nas Gesamtleis Schrift, mas foi editado no 5º volume das Gesamtleis Werker, sendo atribuída a ele a data de 1905, juntamente com outros trabalhos, como os 3 ensaios e o relato do caso clínico de Dora. Foi ali classificado como uma contribuição à Die Gesundheit, um manual coletivo de medicina em 2 volumes, de caráter semi-popular. O artigo versa sobre hipnotismo e não encerra alusão sequer às descobertas de Freud, exceto uma possível e única referência impressa ao tratamento catártico. Sempre pareceu misterioso que Freud retrocedesse 15 anos no tempo, subitamente em 1905. Recentemente, a explicação desse fato foi dada pelo professor Saul, da Washington University de St. Louis. Suas investigações mostraram que a data de 1905, até há pouco tempo sistematicamente atribuída a esse trabalho, realmente era a data da 3ª edição de Die Gesundheit, fato que os editores daquele manual
deixaram de indicar. Sua primeira edição fora publicada em 1890 e já continha o artigo de Freud, tal como o temos agora: tratamento psíquico ou tratamento mental. Portanto, simplesmente se situa junto dos demais trabalhos de Freud publicados naquele período. De direito, deveria ter sido incluído neste volume depois da resenha de Forel. A outra novidade, pelo que sabemos, é uma revelação completa. Trata-se de um artigo sobre hipnose, com o qual Freud contribui para o Manual Médico, e publicado pela primeira vez em 1891. Saiu uma segunda edição em 1893 e uma terceira em 1900. Nenhum vestígio da existência desse artigo seria encontrado em parte alguma, até ele ser descoberto pelo Dr. Fall. A experiência clínica de Freud com o hipnotismo pode ser rastreada de um modo tanto detalhado. Em seu estudo autobiográfico de 1925, ele relata que, quando ainda era estudante, compareceu a uma exibição pública feita por Hansen, o magnetizador, e se convenceu da autenticidade dos fenômenos da hipnose. Além disso, mal tinha 20 anos. Freud ficou sabendo que seu futuro colaborador, Breuer, um homem quase 15 anos mais velho, às vezes empregava o hipnotismo com fins terapêuticos. A essa época, entretanto, muitas sumidades médicas de Viena ainda manifestavam opiniões alarmistas e céticas sobre o assunto, sobre o hipnotismo. Somente quando, aos 30 anos de idade, chegou à clínica de Charcot, em Paris, foi que Freud verificou que a sugestão hipnótica era reconhecida e vinha sendo usada corretamente. Ou seja, Freud chegou na clínica de Charcot aos 30 anos de idade. E ali, através de Charcot, Freud teve certeza que a sugestão era reconhecida e que ela vinha sendo usada corretamente. A profunda impressão que isso lhe causou está evidenciada no relatório que Freud escreveu quando de seu regresso de Paris em 1886. Freud regressa de Paris em 1886 e ele traz um relato. Ele escreve sobre a hipnose em 1956 em diante. Primeiro, assim como em muitas outras passagens subsequentes, depois de se estabelecer como neurologista em Viena, Freud tentou usar diferentes métodos como eletroterapia, hidroterapia e curas de repouso para o tratamento das neuroses. Entendeu?
quando Freud se estabeleceu como neurologista. Olha aqui. Depois que Freud se estabeleceu como neurologista em Viena, Freud tentou valer-se, tentou usar, fazer uso de diferentes métodos para curar, para tratar a neurose. Ele era neurologista, trabalhava com pessoas que sofriam de neurose. E para o tratamento da neurose, Freud usou diferentes métodos como a eletroterapia, a hidroterapia e curas de repouso para o tratamento das neuroses. Entretanto, por fim, retornou ao hipnotismo. Durante essas semanas, escrevia ele a Flies em 28 de dezembro de 1887, em uma carta ao seu amigo, que também era médico, chamado Flies. Em 28 de dezembro de 1887, Freud escreve dizendo: utilizei-me da hipnose e tive uma série de pequenos, porém notáveis êxitos. Freud diz para seu amigo: olha, eu usei a hipnose que aprendi com Charcot e tive alguns exemplos bons, tive alguns resultados positivos. Na mesma carta, Freud relata que já assumira o compromisso de traduzir o livro de Ben-Rhine sobre sugestão. Mas essa extrema rapidez não era resultado de entusiasmo, pois numa carta a Flies, em 29 de agosto do ano seguinte, de 1888, que provavelmente acompanhava uma cópia do seu prefácio, este com a data de agosto de 1888, ao livro Ben-Rhine. Ele escrevia que só aceitara a tradução em meio a muita hesitação e por motivos meramente práticos. Freud, 1950, carta 5, escrita a Flies. A sugestão hipnótica, sem dúvida, era a sua preocupação imediata. Porém, mais uma vez, no estudo autobiográfico, volume 20, ele menciona que, desde o início, diz Freud, desde o princípio, usei a hipnose de uma outra maneira, diferente da sugestão hipnótica. Naturalmente, com isso estava se referindo ao método de Breuer, de usar o hipnotismo para determinar a origem dos sintomas. O que é que Freud fazia? No início da sua carreira como neurologista, para tratar a neurose, a princípio Freud usava o método de hipnotismo que ele havia aprendido com Breuer. Primeiro,
Primeiro Freud aprende o hipnotismo. Foi a primeira técnica de Freud, que ele aprendeu com Breuer. Breuer era médico. Freud trabalhou alguns anos com Breuer, tratando de neurose, histeria. E a princípio Freud usava o quê? O hipnotismo para determinar a origem dos sintomas. Existem algumas dúvidas quanto à data exata em que começou a aplicar esse novo método. Contudo, por certo, usou no caso de Flau M. von, que começou a tratar em maio de 1889, ou possivelmente um ano antes. Então Freud, para tratar dessa paciente, Frau M. von N., o nome dessa pessoa, ele começou a usar esse tratamento de hipnotismo que ele aprendeu com Breuer. Daí em diante, aderiu cada vez mais ao método catártico de Breuer. Nesse ínterim, continuava o interesse de Freud pela sugestão hipnótica. A tradução da obra de Bernheim parece ter sido concluída no início de 1889. Na época, Freud já estava em contato com August Forel, conhecido psiquiatra suíço, cujo livro sobre hipnotismo ele resenhou em 2 fascículos, em julho e novembro de 1889. E foi com a apresentação de Forel, que fez uma visita de algumas semanas a Bernheim e Leeuwen e em Nancy. O motivo para fazer tal visita, conforme nos conta, foi a ideia de aperfeiçoar sua técnica de hipnose. Freud, para aperfeiçoar a técnica de hipnose que ele tinha aprendido com Breuer, ele fez uma visita a esses 2 médicos suíços, ao médico suíço, ao psiquiatra suíço, August Forel. Então Freud fez uma visita de algumas semanas a Bernheim e Lierbert em Nancy. O motivo para fazer a tal visita, conforme nos conta Freud, foi a ideia de aperfeiçoar sua técnica de hipnose. Ou seja, Freud queria aperfeiçoar sua técnica de hipnose. Então, para isto, ele fez uma visita a Berlim e a Leabelt em Nancy. Foi a ideia de aperfeiçoar essa técnica a causa dessa visita. Pois o fato é que Freud não considerava, olha aí, Freud não se considerava um grande adepto da arte de hipnotizar, ou então era mais sincero do que muitas pessoas para reconhecer as limitações do método.
Freud queria aperfeiçoar a técnica da hipnose. Por quê? Porque ele não achava algo muito bom. A técnica precisava de um aperfeiçoamento. Já em 1891, quando publicou a contribuição ao Dicionário Médico de Bonn, o qual será encontrado adiante, ele estava provavelmente consciente das dificuldades e, ademais, começava a se irritar com elas. Sua irritação foi expressa novamente logo depois, numa nota de rodapé, a tradução que fez em 1892 a 1994. E ainda com maior franqueza, numa passagem do caso clínico de Miss Luz, nos estudos sobre a histeria. Muitos anos mais tarde, resumiria sua posição nas 5 lições de 1910, volume 11, Imago Editora, 1970. Mas logo a hipnose passou a me desagradar, diz Freud sobre a hipnose. Mas logo a hipnose passou a me desagradar. Freud ficou desgostoso com o uso da hipnose. Por quê? Porque ele tinha pouco resultado usando a técnica. Olha aqui o que ele diz. Quando verifiquei que, apesar de todos os meus esforços, não conseguia produzir o estado hipnótico, senão numa parte dos meus pacientes, decidi abandonar a hipnose. Ou seja, Freud percebeu que ele não era um bom hipnotizador. Freud percebeu que algumas pessoas ficavam hipnotizadas e outras não. Então ele chegou à conclusão que hipnose não dá para mim. Hipnose para mim, eu não sou um bom hipnotizador, então para que eu vou ficar usando hipnose? Quando verifiquei, diz Freud, Freud vai dizer, mas logo a hipnose passou a desagradar-me. Quando verifiquei que, apesar de todos os meus esforços, não conseguia produzir o estado hipnótico, senão numa parte dos meus pacientes, decidi abandonar a hipnose. Mas o momento adequado ainda não tinha chegado. Freud continuou a utilizar a hipnose não só como parte do método catártico, mas também para a sugestão direta. Em fins de 1892, publicou um relato minucioso de um caso desse tipo, especialmente bem sucedido. Além disso, no mesmo ano, fez a tradução de um segundo livro de Bernheim, embora dessa vez sem a introdução. No entanto, levou pouco tempo para que concebesse um sistema pelo qual pudesse produzir os efeitos da sugestão, sem a necessidade de colocar o paciente em estado de hipnose. Freud
criou um sistema pelo qual pudesse produzir os efeitos da sugestão sem ter necessidade de hipnotizar a pessoa. Quer dizer, ele descobriu que eu posso sugestionar o paciente sem precisar hipnotizar. Eu posso entrar no inconsciente da pessoa, do doente, do neurótico, da pessoa que está com histeria, com neurose. Eu posso entrar, eu posso ter contato, eu posso falar com o inconsciente da pessoa sem precisar hipnotizar ela. O primeiro passo foi substituir o sono hipnótico por aquilo que denominou estado de concentração. Ou seja, Freud dizia para a pessoa que estava doente, a pessoa que estava com neurose, a pessoa que estava com histeria, Freud dizia para ela: olha, concentre-se, procure se lembrar, você consegue se lembrar. Freud forçava a pessoa a se concentrar, que através da concentração a pessoa conseguiria trazer para a memória o que aconteceu. Esse foi o segundo método usado por Freud. O primeiro método foi a hipnose. Ele não teve sucesso. Ele não era um bom hipnotizador. Segundo método, a concentração. Se concentre, você consegue lembrar, vá, atente. Era chamada técnica da insistência. Ele insistia para que o paciente se lembrasse, se concentrasse e se lembrasse. Esse relato é falado no livro Estudos sobre a Histeria, volume 2, da editora Imago, de 1974. A seguir, Freud desenvolveu a terceira técnica para o tratamento de neurose, de histeria. Lembrando que Freud está no início, ele está começando a sua carreira, ele está no início como analista, como psicanalista. É o início da carreira de Freud nesse ramo. Então, primeira técnica, hipnose. Segunda técnica, concentração. E agora ele vai usar a terceira técnica, a técnica da pressão. Como era essa técnica? Era simplesmente exercendo pressão com as mãos sobre a fronte do paciente. Conseguia obter a informação desejada, chamada técnica da pressão. Ele pressionava a mão na testa do paciente e dizia: fale, você consegue se lembrar, vá, você consegue, vá, traga, você consegue lembrar. Não está esclarecido se teria empregado esse método pela primeira vez no caso da Miss Luz ou no caso de Elizabeth Font, sendo que ambos os tratamentos começaram no final de 1892. Naturalmente, esse método era utilizado apenas no tratamento catártico e não no tratamento sugestivo.
Não é possível saber com precisão a época em que Freud abandonou esses diferentes métodos. Numa conferência proferida no final de 1904 a 1905, ele, Freud, declarava: ora, dizia Freud, há uns 8 anos não tenho usado a hipnose com fins terapêuticos, exceto para algumas experiências especiais. Portanto, desde mais ou menos 1896, olha aí, aproximadamente, levando em consideração esse relato, Freud abandonou a técnica da hipnose, da pressão e da concentração, a técnica da hipnose, da concentração e da pressão. Freud abandonou mais ou menos ou aproximadamente em 1896. Talvez seja esse o período que marca o fim da técnica da pressão, pois na descrição de seu método, no começo de A Interpretação dos Sonhos, escrito em 1900, volume 4, edição Imago, editora 1972, não faz qualquer menção a semelhante contato com o paciente, embora nessa passagem ainda recomendasse ao paciente manter os olhos fechados. Porém, numa contribuição ao livro de Lowenfeld sobre as obsessões, na qual descrevia a sua técnica em 1940, escreveu explicitamente: ele, Freud, nem mesmo lhes solicita que fechem os olhos e evite tocar neles, assim como evita qualquer outro procedimento que possa lembrar a hipnose. Na verdade, no fim ainda restava o vestígio de hipnotismo. O ritual que diz respeito à posição em que é efetuado o tratamento, a qual é remanescente do método hipnótico a partir do qual se desenvolveu a psicanálise e que Freud pensava merecesse ser mantida por muitas razões. Sobre o início do tratamento, 1913, editora Imago, o período durante o qual Freud fez algum uso efetivo da hipnose situa-se, portanto, no máximo de 1886 e 1896. Ou seja, Freud usou esses métodos durante 10 anos, depois parou. Naturalmente, o interesse de Freud pela teoria do hipnotismo e da sugestão durou pouco tempo. Aqui havia a controvérsia com respeito a correntes que podem ser esquematicamente descritas como Charcot versus Bernheim, entre a opinião do Salpentrist, segundo a qual a sugestão não passa de uma forma leve de hipnose, e a opinião da escola de Nancy, de que a hipnose era simplesmente produção da sugestão. É possível detectar sinais de vacilação na atitude de Freud relativa a esse debate. Na carta a Fliess, de 29 de agosto de 1888,
que já citamos, e que ele remeteu imediatamente depois de redigir seu prefácio ao livro de Berlim, Freud escrevia: não compartilho dos pontos de vista de Bernheim, que me parecem unilaterais. E em meu prefácio procurei defender a opinião de Charcot. A orientação segundo a qual Freud assim procedeu pode ser depreendida do próprio prefácio naturalmente, isto se deu antes de sua visita a Nancy e provavelmente o influenciou muito, de vez que não muito tempo depois, em seu obituário de Charcot, manifestava clínicas a abordagem exclusivamente nosográfica da escola de Salpêtres diante dos fenômenos hipnóticos. A limitação do estudo da hipnose aos pacientes histéricos, a diferenciação entre grande e pequeno hipnotismo, a hipnose dos 3 estágios da grande hipnose e a caracterização desses estágios por fenômenos somáticos, tudo isso fez declinar o conceito dos contemporâneos de Charcot, quando Bernheim, discípulo de Liebert, passou a elaborar a teoria do hipnotismo a partir de um fundamento psicológico mais abrangente e a fazer da sugestão o ponto central da hipnose. No entanto, em diversas passagens, Freud insistiu na impressão do termo sugestão e no fato de que o próprio Bernheim não conseguia explicar o mecanismo do processo. Por exemplo, já na resenha de Forel, e também no caso clínico do pequeno Hans. De 1909, edição Standard Brasileira, volume 10, Imago, editora, 1977, e nas conferências introdutórias, 1916 a 1917. Editora Imago, 1976. Retornou ao tema uma vez mais na Psicologia de Grupo, volume 18, editora Imago, 1976. Trabalho esse em que há uma série de discussões, tanto sobre sugestão como sobre hipnose. E aí, numa nota de rodapé, ele se afastava claramente da sua tendência anterior a apoiar os pontos de vista de Bernheim. Parece-me que convém acentuar o fato de que as discussões contidas nesta sessão nos induziram a abandonar a concepção de Bernheim sobre a hipnose e voltar à concepção de Neff anterior. Consoante Bernheim, todos os fenômenos hipnóticos podem ser atribuídos ao fator da sugestão, que por si mesmo não é passível de qualquer outra explicação. Chegamos à conclusão de que a sugestão constitui manifestação parcial do estado de hipnose e que a hipnose se fundamenta solidamente numa predisposição que sobreviveu ao inconsciente desde o início da história da família humana.
o tranquilo equilíbrio dos pontos de vista de Freud a respeito da controvérsia foi expresso numa frase de uma carta à sua A.A. Roback, muitos anos depois. A 20 de fevereiro de 1930, na questão da hipnose, realmente tomei partido contra Charcot, ainda que não estivesse inteiramente a favor de Bernheim. Freud, 1960, página 391. A despeito de haver abandonado cedo a hipnose como método terapêutico, durante toda a sua vida, Freud nunca hesitou em expressar seu sentimento de gratidão. Nós, psicanalistas, declarou Freud nas conferências introdutórias de 1916 a 1917, edição Standard, volume 16, Imago Editora. Podemos afirmar que somos seus legítimos herdeiros. E não esquecemos quanto estímulo e esclarecimento teóricos devemos à hipnose. E disso deu uma explicação mais específica num de seus artigos sobre técnica de 1914. Ainda devemos ser gratos à velha técnica da hipnose por nos ter mostrado os processos psíquicos simples da análise, numa forma isolada ou esquemática. Só isto pôde nos dar a coragem de construir no tratamento analítico situações mais complexas e mantê-las claras diante de nós. Próxima leitura, um prefácio ou uma introdução ou um comentário, a tradução de a sugestão de Bernheim. Essa é a próxima leitura que iremos estar realizando em nome de Jesus.